Tudo bem? Aqui com vocês é a professora Ana e a gente está entrando agora já na segunda semana do PET 2. Nós vamos aprender como que a gente faz uma medição de um ângulo utilizando um transferidor, tá? Primeiro a gente vai ver o que é um transferidor. Um transferidor é essas duas regrinhas aqui, ó. Ela serve para medir um ângulo. Ela pode ser, esse transferidor pode ser tanto essa meia volta aqui, essa meia circunferência, como uma circunferência inteira, tá? Aí nessa meia circunferência aqui, ó, a gente vai observar que ela vai do 0 até o 180, né? Ou começando por aqui até o 180 aqui. E a circunferência inteira, ela vai do 0 até o 360. Por que aqui não parece 360? Porque o ângulo 0 e o ângulo 360 tá na mesma posição, tá? Tá na mesma posição. Então, aqui seria o ângulo 360, que vai ser igual ao mesmo zero, tá certo? Lembra que esse transferidor, ele é dado em graus, tá? Isso aqui é uma medida de ângulo, ele é dado em graus, e a gente representa esse graus com uma bolinha assim em cima do número, ó. Então, quer dizer que a medida desse ângulo aqui que eu fiz é de 45 graus, tá? Então, a gente vai aprender como que a gente vai fazer essa medição de ângulo. Eu vou trazer alguns exemplos do PET para vocês já conseguirem fazer atividade, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser a atividade 1 do PET, que ele explica sobre ângulo, que explica sobre esse transferidor, ele dá mais alguns detalhes, tá? E a gente já vai tentar determinar algumas medidas de ângulos. Eu peguei três exemplos da atividade 2, porque aí eu já ajudo vocês a fazerem esse exemplo, né? Então, para determinar a medida de um ângulo, a gente vai utilizar o transferidor. O centro do transferidor deve ser colocado, ó, o centro do transferidor, eu peguei aquele transferidor de meia lua, tá? Que vai de 0 até 180. O centro do transferidor, ele é colocado sobre o vértice do meu ângulo. O meu vértice O tá bem no centro aqui do meu transferidor, tá? Então, basta a gente olhar nesse transferidor para ver a abertura do nosso ângulo. Para isso, a gente precisa de uma régua auxiliar, tá? Aqui eu não tenho régua, tenho só a canetinha, mas vocês vão conseguir fazer. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, que nos próximos slides eu já trouxe para vocês alguns exemplos prontos. Se eu quiser marcar, por exemplo, a medida desse ângulo AOD, ó, eu vou fazer essa reta aqui, que é o lado A. Eu vou fazer essa reta aqui, que é o lado B. O vértice, ó, tá aqui. Ó, a gente vai aumentar essa retinha aqui, ó. E a gente já sabe o valor do ângulo AOD. Olha só, ele começa no 0, não é? Passa 0, 1, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ó, observe uma coisa. Se nós estamos começando a contar do 0, então a gente vai contar de 10 em 10, tá bom? Até chegar no 80. Então, qual que é a medida desse ângulo que eu formei? AOD, 80 graus, certo? É bem tranquilo de fazer, né? Aí eu trouxe aqui para vocês esse ângulo AOB, ó, o ângulo AOB. Ele tem essa abertura aqui, ó, essa abertura todinha aqui. Ela começa no 0, anda 10, 20, para no 30. Quer dizer que esse ângulo AOB, vamos escrever ele aqui, o ângulo AOB, ele vale 30 graus. Tá vendo que é bem tranquilo de fazer? É só a gente observar no transferidor aonde que as nossas retas, as nossas semi-retas, o nosso ângulo passa, né? É bem tranquilo. A gente só não pode esquecer que o nosso vértice O tem que estar no centro do transferidor. Vou escrever isso aqui, ó. Centro do transferidor. Ok? Então, vamos para o próximo.
Eu quero escrever agora o ângulo BOD. Qual que é a medida do ângulo BOD? Não, C. BOC, certo? Ó, aqui já é um pouquinho diferente, porque antes a gente tava começando lá no 0, né? Aqui a gente tá começando no 30. Mas é muito fácil também, meninos. Conta quanto que a gente anda do 30 até o 50, que é onde passa aqui, ó, o lado da semirreta C. A gente anda 30, 40 até 50, não é? Então a gente anda quantos graus? A gente anda 20 graus. Como é que eu sei disso, professora? 50 menos 30 é 20. Então a gente andou 20 graus, tá? Aqui, ó, esse 30 é como se fosse o 0. O 40 é como se fosse o 10. E o 50 é como se fosse o 20. Tá certo? Então, a gente anda 20 graus. A gente andou 20 graus nesse ângulo. Então, qual que é a medida do ângulo BOC? Ora, BOC vale 20 graus, tá? Se o B tivesse aqui, ó, se a gente tivesse assim, ó, esse ângulo, por exemplo, AOC, ó, o ângulo AOC é maior, olha o tamanho da abertura dele. Aí, ele tá começando no 0, não é? Então, é 0, aí anda 10, 20, 30, 40, 50. Então, o ângulo AOC vale 50 graus, certinho? É só a gente contar quanto de abertura que a gente tem. Tem um outro aqui que eu trouxe para vocês, esse é o terceiro exemplo, que ele pergunta no exercício qual que é o valor do ângulo do AOE. Ó, vamos colocar aqui do lado. AOE. Não se esqueçam que quando eu falo que o vértice de um ângulo, a gente coloca um chapéuzinho em cima dele, um acerto circunflexo em cima dele, tá? Só para a gente saber, nesse ângulo aqui, aonde que está o meu vértice, certo? O meu vértice está no ponto O. Então, vamos lá. Qual que é a abertura? Qual que é o tamanho desse ângulo? Vamos contar. 0, a gente andou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, importante, 100, 110, 120. Então, essa abertura toda do ângulo AOE vale 120 graus, tá certo? Bem tranquilo de fazer, né? Aí, será que a gente consegue construir ângulos com o transferidor? Porque o que a gente fez foi só medir, mas a gente consegue construir ângulos sim. Olha só como que a gente vai construir. Eu quero construir o ângulo de 100 graus, por exemplo. Aí eu tenho o transferidor aqui. Eu vou colocar o meu vértice no centro do transferidor. Então, o meu vértice vai ser chamado O. Aí, eu vou traçar uma reta, uma semi-reta, né? Começando do vértice O. Aqui. Aí, eu vou chamar esse lado aqui de A, tá? Posso chamar de qualquer coisa, eu vou chamar esse lado de A. E eu vou traçar uma reta também do centro do vértice O, ó, até o meu... Opa, 100 graus tá aqui, né? Porque eu vou começar daqui de baixo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu vou traçar, então, uma semi-reta passando por aqui, ó. Aí, aqui, por isso que é bom ter uma régua, tá, meninos? Ó, pronto, tracei uma semi-reta. Essa semi-reta tem início no ponto O, ela não vai ter fim, né? Ela vai ser eternamente para cima e essa eternamente para cá, então a gente vai definir que essa daqui chama, por exemplo, B, né? O nosso lado aqui é B. Então, eu acabei de construir um ângulo de 100 graus. O meu ângulo AOB vale 100 graus, tá certo? É mais fácil a gente construir o ângulo começando do 0, né? Porque basta a gente olhar aqui no transferidor, nessa semicircunferência, aonde que vai parar
qual que vai ser o tamanho do nosso ângulo, tá certo? Aí, um outro exemplo aqui é de 56 graus. Eu também vou começar no zero, tá? Eu primeiro tenho que definir o vértice é o centro de circunferência. Aí, eu vou fazer uma semirreta começando do vértice, que eu chamo ela de A, que vai ser o lado A, e eu quero 56 graus. Então, olha aqui, eu não tenho 56 escrito aqui, mas eu sei onde ele mais ou menos ele fica. Porque o 50 até o 60 tem 10, não é? Tem 10 espaçozinhos. Então, vamos contar. 50, 51, 52, 53, 54, 50, 56 está aqui, ó. Então, este segmento aqui até... Opa, ficou tortinho, danado. Vamos apagar e fazer de novo. Vem cá. Esse segmento ficou muito torto. Apaga. Uai, não quer apagar, não? Não quer apagar, não sei o que está acontecendo, não. Deixa eu ver se com o mouse dá. Ixi. Apagou. Deu certo. Então, vamos lá. Eu vou começar daqui, ó, e tem que parar aqui no 56, né? Aqui. Então, eu vou começar daqui, do vértice O. Agora, ficou bonito. Vou chamar esse aqui de lado B. E agora, eu acabei de criar um ângulo de 56 graus. Então, meu ângulo AOB tem 56 graus, certinho? Essa daí é a atividade 3 do PET, tá? E eu trouxe para vocês também um exemplo de como que vai ser essa atividade 4. Ele tá pedindo para observar o relógio e determinar a medida do ângulo, tá? Aí, na letra A, ele pede que o ponteiro grande descreva durante 1 hora. Ó, o ponteiro grande é esse aqui, ó. É esse aqui o ponteiro grande. Ele quer saber o ângulo que o ponteiro grande descreve durante 1 hora que se passa no dia. Olha, se é 1 hora, o ponteiro grande sai do 12 e vai parar no 1, não é? Então, olha aqui, qual que é a medida desse ângulo aqui, ó? Ele quer saber qual que é a medida desse ângulo, tá certo? Você pode achar a medida desse ângulo com o transferidor. Ó, com o transferidor, certo? Ou você também pode achar a medida desse ângulo dividindo o seu relógio aqui, ó, em 90 partezinhas, né? Por que 90 partezinhas, horas? Porque esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, é um ângulo de 90 graus. Aí, esse pedacinho aqui, ó, do 12 até o 1, vai ser quanto de graus? Né? Você tem que descobrir quantos graus vai ser, tá certo? Ó, daqui até do 3 aqui até o 2 tem 30, do 2 até o 1 tem 60 e do 1 até o 12 tem, vamos lá, vamos de novo, do 3 até o 2 tem 30, do 2 até o 1 tem 30 e do 1 até o 12 tem 30. Completando tudo aqui, somando tudo dá 90, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse ângulozinho que a gente criou, você vai conferir isso lá no transferidor. Ele tem 30 graus, tá? Aí, ele pede, então, para você descrever quanto que é, determinar a medida desse ângulo, né? A gente já determinou. A medida desse ângulo é de 30 graus, tá? Aí, a gente pode fazer ele com o transferidor e dividindo todo esse ângulo aí, tá? Mas não precisa disso. Pra gente dividir, dá muito trabalho, né? A gente tem um transferidor para isso, para amenizar o nosso trabalho, para diminuir o nosso trabalho, né? E a próxima que eu trouxe para vocês, para ajudar vocês na atividade, é a B. Formar, ele quer um ângulo, ele quer a medida do ângulo formado pelos ponteiros quando este relógio marca 13 horas. 13 horas é 1 hora da tarde, não é? Então, olha só. Esse daqui é o minutos, é o ponteiro dos minutos, não é?
E esse grandão é o ponteiro das horas. Quando que o relógio marca 13 horas? Quando o ponteiro grandão está em 1 hora e o ponteiro pequeno está em 12 horas. Aqui. Ora, a gente acabou de fazer esse ângulo. Qual ângulo que é esse aqui? Esse aqui é o ângulo de 30 graus, não é? Aí, se você for olhar, meninos, esse ângulo aqui, ó, o ângulo externo aqui, esse ângulo maior, aí ele vai ser o ângulo de 270 graus, né? No relógio aqui na nossa circunferência, a gente tem um ângulo interno aqui e a gente tem esse ângulo externo aqui também, tá certo? Mas é bem tranquilo de fazer esses exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, primeiro vocês vão ler e tentar fazer as atividades. Se não conseguir fazer essas atividades, se não entendeu alguma coisa, vocês vão me procurar pelo WhatsApp, no privado, se preferirem, tá? O e-mail e também tem o chat do Conexão Escola, que as salas lá ficam abertas nos nossos horários de aula, tá? Não se esqueçam de tirar foto das atividades, que essas atividades estão sendo validadas, tá? Essas atividades estão valendo presença, essa atividade está valendo participação, tá? E por enquanto eu tô tendo pouca participação de vocês. Eu quero mais, eu quero que mais alunos me procurem, eu quero que mais alunos tirem dúvida, eu quero que mais alunos mandem fotos para mim das atividades, tá? Eu corrijo todas as atividades e retorno para vocês, tanto com a correção, retorno para vocês fazerem de novo se precisar, retorno com a correção pronta também se precisar, tá? Então eu quero a participação de mais alunos, de preferência de todos os alunos, né? Até a próxima, meninas. A gente se vê agora que todo mundo vai me procurar, a gente se vê daqui a pouco, né? Fique com Deus, até!